problema, aflito, com algum problema de saúde, que eles possam encontrar, Pai, a resposta que eles vieram buscar. Pai, nós estamos com expectativa de receber resposta de Ti nesta noite, mas diante de Ti nós declaramos que nós viemos Te adorar. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome porque Você é bom, porque Tu és fiel, porque o Teu amor não tem fim sobre as nossas vidas. Nós louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus. Muito obrigada. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Se não está, ainda vai ficar, né? Essa a convicção que há no meu coração, que independente de como nós chegarmos aqui, nós vamos sair melhor. Né? Se você está se sentindo bem, pode crer que a porção que você vai receber nesta noite vai ser como uma injeção de ânimo para nossas vidas. Eu tenho certeza disso, porque eu sei que o que Deus tem para nossas vidas nesta noite é bom, perfeito e agradável. Então, meus irmãos, como nós já sempre falamos todos os cultos, para colocar nossos celulares no modo avião, para que possamos trazer nossa mente cativa a este lugar e ouvir atentamente tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite e não perdermos nada. Né? Então hoje nós vamos ter uma palavra poderosa da parte do Senhor Jesus pela vida do nosso irmão Olândio, e eu tenho certeza que eu vou receber grandes respostas do Senhor nesta noite. O que eu vim buscar eu vou receber, porque eu sei que o nosso Deus é fiel e Ele cuida de nós, né? Então, irmão Orlando pode vir ministrar a palavra e queremos dizer que pode falar tudo que o Senhor já colocou em seu coração. Fique pronto para só receber daí o que o Senhor tem para nós. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero liberar o grupo de louvor. Você está com expectativa nessa noite? Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre unção, que é um tema muito poderoso, meus irmãos, e muito importante para cada um de nós. Não é verdade? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então nós vamos dar continuidade ao estudo sobre unção, que é também o poder de Deus na nossa vida, amém? E para que nós possamos... Vamos começar aqui no primeiro livro de Samuel. Não tem como nós falarmos de unção e não lembrar, né? De Davi, Samuel, não tem como. Quando o pastor falou, né, o tema vai ser unção, já veio pronto, Davi. É coisa boa, é poder de Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós sabemos, irmãos, que a unção no Antigo Testamento, ela aplica o ritual de óleo, usado desde a antiguidade em Israel, para consagração dos sacrifícios, consagração dos sacerdotes, dos reis e às vezes também para os profetas. Lembra de quando Elias, ele foge de Jezabel e o Senhor aparece ali na caverna e diz o que é que ele está fazendo ali e dá uma ordem para que ele vá a ungir o rei, ungir sacerdote. Então nós vamos ver que ele ungir ali aquele rei e também o profeta no seu lugar, que é Eliseu, seu sucessor. Então no Antigo Testamento é a aplicação do óleo a ungir, a separar alguém para determinada função. E é interessante porque a unção é o poder de Deus. No Antigo Testamento o próprio Espírito Santo vinha sobre alguém que o Senhor levantava para designar algo. E hoje em dia também não é diferente. No Novo Testamento nós vamos ver nessa noite que o João ele vai dizer
que a unção é o próprio Espírito Santo, o poder de Deus dentro dos cristãos. Amém? E louvado seja o nome do Senhor, porque todos nós temos dessa unção, todos nós podemos vivenciar uma vida debaixo da unção, debaixo do poder de Deus. Amém? No primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, vai nos contar algo interessante, porque nós sabemos que Eli, o sacerdote na época, quando Samuel ele é levantado, é numa época a qual a lâmpada de Deus está se apagando. Quando se fala que a lâmpada de Deus está se apagando, aqui no Antigo Testamento, era que o povo, Eli ali, já estava ali se afastando da própria presença de Deus. A lâmpada de Deus estava para se apagar. Então, quando Ana, ela ora, ela não podia ter filho, e acredito que a maioria conhece a história, e ela ia anualmente ali, e naquele dia, ela orou ao Senhor, ela chorou ali, e ela é tomada ali pelo sacerdote ali, chega a chamar ela de embriagada, e ela diz, a tua serva não está embriagada, é angústia. E então ela faz aquela petição, e o interessante disso tudo é que ela ia anualmente, mas nesse dia aqui, ela fez o que Deus estava esperando. Sabe por quê? Porque ela vai nesse dia aqui e diz, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei. Aleluia. Veja que ela faz um voto com o Senhor. E anteriormente não. Veja que ele diz, então seja segundo a tua petição. Naquele momento, por conta da unção que havia ali, naquele homem, no sacerdote ali, ela sai dali, já com a sua resposta. Ela tem o filho e ela consagra Samuel. Leva ele para o templo e ele cresce nesse ambiente. No ambiente onde os filhos de Eli, eles não estavam nem aí com a palavra do Senhor. E o Senhor levantou profetas para que ele viesse ali corrigir os seus filhos. Mas chega o tempo a qual vem o juízo para eles. A arca da aliança é levada. Ele morre. Mas só que o Senhor, antes da lâmpada se apagar, Samuel estava dentro do templo. Deus se revelou a Samuel. E Samuel, ele é sacerdote, juiz em Israel. Mas só que passa-se o tempo. E Samuel agora, ele já é velho. E ele tinha 2 filhos, e ele levantou os seus filhos como juiz em Israel. E quando chega no capítulo 8, o versículo 1 diz assim, sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juiz em Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba, porém os seus filhos não andavam pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Perceba que o que acontece com Samuel é semelhante ao que acontece com Eli. Os filhos dele é da mesma forma dos filhos de Eli, do sacerdote. Não seguiram os caminhos do seu pai. E então eles perverteram ali o juízo. Por quê? Porque eles ficaram na função de resolver as causas. E eles eram ali, a avareza tomou conta dos filhos dele. Quando vinha para resolver alguma causa, eles tomavam, vamos dizer que subornavam, tomavam os presentes para si. E quando ele se envelhece, o povo se levanta ali. Então todos os anciões de Israel, no versículo 4, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Veja que isso aqui, a petição desse povo, é algo interessante que nós precisamos compreender nessa noite. Por quê? Porque Deus, lá no Egito, lembrou-se da promessa que tinha a Abraão. E então ele resgata aquele povo, porque até então eles estavam escravos no Egito, nas mãos de Faraó. Então Deus ele levanta Moisés, lembra do seu povo e da promessa e liberta eles. Só que agora, quando liberta todo este povo, é um povo separado. Quem conduz o povo é o próprio Deus. Quem conduz o povo é o próprio Deus. Esses sacerdotes eram aqueles que traziam ali a mensagem do Senhor, ofereciam sacrifícios, mas era tudo segundo a ordem de Deus.
Mas agora o povo se unem e vai até Samuel e diz que quer um rei. Eles querem viver semelhante às outras nações. Era como se eles estivessem dizendo: nós não queremos mais ser governados pelo próprio Deus, que nos tirou do Egito. Veja que quando Samuel ouve aquelas palavras, ele se entristece. Mas o Senhor vai responder a Samuel no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim, mas tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Então veja que há algo aqui, que eles não queriam mais ser governados pelo próprio Senhor. Queriam um rei como as outras nações. Queriam ir para as guerras, um rei para ir junto com eles. Mas só que nas guerras eles levavam a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus. E quando eles iam para a guerra, era o próprio Deus que dizia: pode descer que a vitória eu já garanti para vocês. Mas o povo quer viver agora segundo o povo, as outras nações. E eles rejeitaram o próprio Deus. E aí Deus, ele permitiu isso aqui, irmãos, é poderoso. Porque nós precisamos entender qual é a nossa petição ao Senhor. A pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é o Senhor permitir que venha os nossos desejos acontecer. Sabia? Porque existem coisas que o Senhor permite, irmãos. Mas tem coisas que às vezes a gente pede tanto que o Senhor diz: deixa. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então eles pediram um rei. O Senhor diz: então seja como eles querem. E ele diz que não estavam rejeitando apenas a Samuel, mas antes ao próprio Deus. E veja que Samuel, ele separa o povo e diz: o Senhor dá a ordem para Samuel: agora pois, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito, antes o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também faze a ti. Veja que eles já haviam rejeitado a Deus há muito tempo. Não foi apenas porque eles chegaram a esse pedido. Já estavam servindo a outros deuses. Mas era um povo separado. Era um povo que pertencia ao Senhor. Agora, pois, ouve a sua voz, o versículo 9. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Veja que Deus diz para Samuel que vai permitir levantar um rei. Mas ele diz: mas tu fala solenemente o que é que vai acontecer sobre os costumes dos reis. Ele tomará os vossos filhos e as vossas empregadas para os seus carros e para os seus cavalheiros, para que corra adiante dos seus carros. Lavrará as suas lavouras e segue as suas saga. O povo iria colher para o rei e fazer as suas armas de guerra. Versículo 13: e tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Veja que ele diz: eu vou levantar um rei, mas vai ter uma ordem aqui. Não é exatamente do jeito que vocês estão achando. E ele dá toda uma ordem do que vai acontecer. E o interessante é que no versículo de número 18 diz assim: e naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Veja que Deus diz: eu vou permitir, mas vai chegar o dia que esse povo vão clamar. Samuel está dizendo para o povo: vai chegar o dia que vocês vão clamar e o Senhor não vai ouvir. E quando nós olhamos o livro de Juízes, nós vamos ver ali a apostasia do povo e os reis que entraram ali. Reis que não serviam ao Senhor, caíram, levaram o povo à idolatria. E foi isso que aconteceu. E ele disse: o Senhor, vocês vão clamar, e ele não ouvirá. Sabe o que é que o povo responde? Versículo 20: e nós também seremos como todas. Veja, versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Eles não queriam ouvir. Ele diz: haverá um rei sobre nós. Era como se eles estivessem dizendo: nós não queremos ouvir não, nós queremos é um rei. A própria vontade deles. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, nós precisamos trazer como ensino para a nossa vida. Trazer como aplicação algumas coisas. Por quê?
Porque às vezes nós estamos buscando algo que não é o desejo do Senhor, que pode trazer dano lá na frente. Mas esse povo queria um rei. E no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, versículo 16, diz assim: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Isso é semelhante quando Deus levanta o próprio Moisés, que o clamor do povo chegou a ele. Perceba que nessa época aqui, os filisteus haviam afrontando o próprio povo de Deus. E ele diz, eles querem um rei, eu vou levantar. E o interessante é que o Senhor permanecia na vida de Samuel, sempre orientando. O que Deus falava para Samuel, ele transmitia para o povo. Porque o povo não tinha acesso, não tinha o Espírito Santo. E ele trazia a mensagem, o Senhor sempre falando. E ele diz, amanhã tu vai encontrar em tal lugar e fala quem vai ser este homem. E no capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer que havia um homem ali. E no versículo 2 diz assim, capítulo 1, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeron, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão valente, alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Veja que era um homem belo e de grande estatura. Sobre o seu ombro, era um homem alto, belo, bonito, que tinha toda a aparência de um rei. E Deus diz que ele vai se encontrar com esse homem. Aí vem ali um episódio a qual some ali as jumentas do seu pai, do pai de Saul. E ele vai procurar, vai com um dos seus servos. E quem tinha jumentas naquela época, eram pessoas que tinham, os fazendeiros que tinham as caminhonetes no dia de hoje. Era alguém que tinha condição, de uma família rica. Então ele vai atrás dessas jumentas, mas não encontra. Aí o servo dele que está com ele procurando diz, olha, tem um profeta ali, vamos até a casa dele, que ele pode nos informar onde é que está. E eles vão se encontrar com Samuel. E quando Samuel vem até ele, Samuel já sabia o que ia acontecer. Já sabia que era ele, porque o Senhor já havia falado com Samuel. E ele diz para que ele não se preocupasse com as jumentas, porque já haviam encontrado. E pede para ele passar o dia ali e começa a conversar com ele. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 10, nós já vamos ver que Samuel vai ungir este homem. Vai dizer, veja as palavras de Samuel no capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Versículo 6. Ele vai conversando com ele, derrama ali o vaso de azeite. No versículo 6 diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e te mudará em outro homem. Veja o que é que Samuel disse para Saul, que o Senhor havia separado. E pede para ele se encontrar com outros profetas. E ele diz que o Senhor ali se apoderará dele. E ele iria profetizar e ia se tornar em outro homem. Esse se tornar em outro homem é porque o Espírito Santo de Deus ia vir sobre ele. Então você precisa entender que é por isso que João ele vai dizer que a unção é o próprio Espírito Santo dentro de nós. E nós temos esse privilégio, porque naquela época não era todas as pessoas. Somente quem era levantado ali, reis, sacerdotes ali, que tinha esse privilégio. Então se torna em outro homem. Então se aponta já para o Novo Testamento. O que? O novo nascimento, a nova natureza de Cristo. É por isso que Ezequiel diz, quando o Senhor revela para Ezequiel e diz que vai tirar o coração de pedra daquele povo e colocar um coração de carne, apontando para o próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que eu sempre digo que quando alguém se encontra com o Senhor, não tem como permanecer da mesma forma.
Mesmo no Antigo Testamento aqui está dizendo, tu se transformará em outro homem. Então perceba que o texto, ao decorrer do texto, diz assim, e há de ser, do versículo 7, e há de ser, quando estes sinais te vier, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declarei o que há de fazer. Veja que ele diz que o Senhor vai ungir, mas aqui o Senhor está dando algo importante, uma instrução importante para Saul. Porque, irmãos, quando nós confessamos a Cristo, nós precisamos entender que é uma grande responsabilidade. Não é apenas, eu confessei a Cristo, eu não vou mais para o inferno. Irmãos, é uma grande responsabilidade. O Senhor te ungiu para designar algo igual a este povo aqui. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir algo, cumprir o propósito a qual o Senhor designou. E aí você diz, mas eu não tenho nenhum propósito. Tem um ministério que todo cristão recebe ao confessar a Cristo. O ministério da reconciliação. O ministério de quando você confessa a Cristo já falar do que o Senhor já fez na tua vida. Tem gente que eu não tenho testemunho, tem. No dia que você chegou aqui, no primeiro dia, você já tem algo para contar. Rapaz, fui na igreja e mudou. Lembro-me muito bem quando eu fui para a igreja. Depois daquele dia, fui um dia e fiquei assim, ouvi. E depois, passou uma semana e eu fui. E naquele dia eu ouvi coisas que só eu e Deus sabia. Naquele dia eu vi um clarão e eu pensei que eu estava coisa da minha cabeça. Depois que eu fui ver a palavra de Deus, eu fui ver o encontro que Saulo tem com o Senhor. E ele vê um clarão, eu vi um clarão no púlpito e eu não via mais ninguém. E vinha aquela luz. E quando, antes do apelo, eu já estava lá me derramando em lágrimas. E aquele homem, Deus usou aquele homem que estava ministrando e ele disse, a partir de hoje tu será diferente. E é dessa forma que acontece. A partir do momento ali você já tem algo para contar. Por quê? Porque é uma mudança poderosa, irmãos. É coisa que você não faz. Eu não sei como é que pessoas conseguem. É pessoas que não nasceu de novo. Vem para a casa do Senhor, confessa a Cristo e depois retorna. É por isso que a Bíblia diz, saiu porque não era nosso. Porque não tem como, irmãos, você receber uma palavra dessa e permanecer da mesma forma. É isso que Samuel está dizendo. Ei, tu mudarás em outro homem. Aleluia. Mas só que ele recebe ali função. Ele está sendo levantado naquela época, algo que ninguém está recebendo. Poucas pessoas. Ele recebe algo poderoso. E a instrução que Samuel diz é, tu porém descerá adiante de mim a Gilgal. Vai se encontrar lá com os profetas. E diz que vai chegar o dia que ele vai ter que esperar para oferecer ali os sacrifícios, o holocausto. E no finalzinho do versículo 8 diz assim, e vem a ti e te declararei o que há de tu fazer. Eu vou declarar o que é que tu vai fazer. Porque ele diz mas o próprio Deus ia dizer para Samuel o que era que ele ia fazer. Aí no versículo 10 diz assim, versículo 9, sucedeu, pois, que virando ele as costas para a parte de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todo aquele sinal aconteceram aquele mesmo dia. Perceba que ele diz, quando chegar lá vai acontecer isso e isso, mas quando ele retorna, que vira as costas, Deus o transformou em outro. Deus mudou o seu coração. Lembra de Ezequiel? Vou tirar o coração de carne, o coração de pedra e colocar um de carne. Um coração novo, para o povo não transgredir. Então é por isso que você precisa entender, o batismo com o Espírito Santo é muito importante, irmãos. Já está na sua vida, mas você precisa entender que você tem que buscar, porque é um revestimento de poder. Irmãos, eu desejava tanto, e eu fui ser batizado com o Espírito Santo aproximadamente 2 anos depois que eu me converti. E eu chegava, eu chorava na presença do Senhor e dizia, eu quero, mas por conta de um ensino errado, demorou eu receber. E chegou a um dia de eu dizer, Senhor, se o Senhor não me batizar, eu vou para outra igreja que não acredita no batismo.
Cheguei a falar isso, irmãos. E deixei aquilo de mão. Por quê? Porque eu achava que eu ia conquistar do meu jeito. Mas já estava dentro de mim. E as pessoas ensinando de uma forma totalmente errada de como era. Mas a busca era tão constante e a vontade que um dia um primo da Alene, o Gerson, estava ministrando. E eu estava sentado no púlpito e ele olhou para mim e disse: o Senhor está dizendo que algo que tu buscava há tanto tempo, volta a buscar, que Ele vai te dar. Irmãos, na mesma semana eu fui batizado com o Espírito Santo, louvando dentro do carro, vindo do trabalho. Isso mesmo. E fui revestido, é um revestimento de poder. Você precisa buscar, você precisa crer, acreditar, já está aí dentro. É poder de Deus, é revestimento, preparação para coisas que ainda não aconteceu, fluir. Então perceba que quando ele vira as costas, aconteceu. Que o Senhor mudou o coração. O versículo 10 diz: e chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito Santo de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conhecia viram, eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: quem é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Veja que eles disseram: gente, olha, o filho de Quis está profetizando. Eles viram a diferença na vida dele, ele já estava ali profetizando. Então ele é designado ali a rei. E quando você vai ver aqui que no capítulo 10, versículo 19, Saul, ele é separado rei e apresentado ao povo. E no versículo 19 diz assim: Samuel junta o povo e vai falar com aquele povo. Mas ele lembra do pedido do povo também. Veja que ele diz assim, versículo 17: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e da mão de todos os reis que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tem dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Veja que ele está relembrando. O Senhor libertou vocês do Egito, tirou da opressão, tirou daquele trabalho escravo, e vocês o rejeitaram. Ele está dizendo: mas vocês não pediram rei? Aleluia! E então ele vai apresentar, no versículo 23 diz: e correram e tomaram dali, pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Apresentaram ali Saul para o povo. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Em outras palavras, vocês não pediram? Está aí. Mas foi alguém, irmãos, que o Senhor permitiu e separou para designar algo, para ajudar aquele povo. E nós vamos ver que Saul, ele é alguém que recebe o poder de Deus. Alguém que tinha o poder, alguém que tinha ali todas as instruções e qualidades para rei. Até mesmo aos olhos das pessoas ele era um rei, porque era um homem grande, alto, um homem belo e bonito. Por isso Samuel diz: em todo o povo não tem homem semelhante a ele. E levantou aquele homem como um rei. Mas só que ao decorrer do reinado de Saul, ele vai fazer o que não era para fazer. Porque ele tinha toda a preparação? Tinha. Mas ele não entendeu que tinha que fazer com a unidade também do povo. Porque o reinado não era só ele. Não era somente da forma dele, mas era de acordo com a ordem de Deus. E veja que o que Samuel diz para ele é que ele vai ter que ficar ali 7 dias e esperar. O Senhor, ele vai dando vitórias para Saul.
em meio àquelas guerras, e o interessante disso tudo é que chegou um dia, no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, que Deus vai rejeitar o próprio Saul, por conta das atitudes dele. Porque quando nós confessamos a Cristo, irmãos, nós confessamos e estamos selados com o Espírito Santo. Mas isso não nos dá liberdade de viver uma vida deliberadamente no pecado. De qualquer forma, é uma grande responsabilidade. É bênção de Deus para as nossas vidas. É algo extraordinário. E o confessar a Cristo é o início para que eu e você venha desfrutar as bênçãos do Senhor. Mas nós devemos entender que o Espírito Santo está dentro de nós e nós devemos dar valor a isso. Devemos dar atenção ao Espírito Santo e não sair fazendo do nosso jeito. Foi isso que aconteceu com Saul. Perceba que o texto diz assim no capítulo 13: 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estava com Jonatas, que era seu filho, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para suas casas. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para a peleja contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimar, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos peçonhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão à terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Veja que ele separa 3.000 homens, fica 2.000 com ele. Quando ele feriu o inimigo, aquele povo, os filisteus, ficaram com muita ira do povo. E então eles se juntaram. E o que acontece aqui é que 30.000 carros e 6.000 cavaleiros vão atrás de Saul, e ele está com apenas 2.000 homens. E então o povo que está com Saul está saindo. O povo se apavora, uns vão para as covas, outros começam a fugir, se esconder diante do inimigo que se levantou contra o povo. Mas só que Saul, o povo se encontrar apertado e vai se espalhando. Mas só que Deus já havia dito através de Samuel que era para ele se encontrar no 7º dia para oferecer os holocaustos e dizer o que era que ele teria que fazer. Mas enquanto ele está lá esperando esses 7 dias, acontece que o povo está tudo com medo e sai. Eles se encontram ali apertados, os povos tudo com medo, apavorado, o povo se tremia. Em outras versões, o povo se tremia de medo. Esperou 7 dias, ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Samuel lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fezes? Que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e o filisteu já se tinha ajuntado em Miquimás. Eu disse agora: descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente.
Samuel está dizendo: tu agiu como um tolo e não guardasse os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, que já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele descumpriu o que está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 15 ao 14. E ele descumpriu o que ele ouviu do próprio Samuel. Veja que foi o versículo que nós lemos. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás. Ele já havia recebido a ordem de Deus, que era para ele esperar. Então ele se apavora e fica com medo. Em outras palavras, ele estava olhando para si mesmo e dizer: ei, o povo está saindo e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. E ele não espera. E quando ele termina de fazer o sacrifício, já vinha ali Samuel. Por pouco, irmãos. O que é que nós podemos aprender sobre isso aqui? Sobre uma promessa que Deus faz. Porque Deus, ele não mente, irmãos. O que ele promete a mim e a você, ele vai cumprir. O problema é que quando o negócio aperta, às vezes nós nos esquecemos. E a chave para isso é você se lembrar do que Deus falou lá atrás. Samuel se esqueceu, Saul se esquece do que Deus falou. E ele tenta fazer do seu jeito. Mas do jeito não dava certo, do próprio jeito, porque ele descumpriu a própria lei. E quando Samuel olha para ele e diz que o seu reinado em Israel não será mais para sempre. E seria, mas ele descumpriu. Descumpriu a ordem. E o texto diz: porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por quê? Porque o Senhor nos dá ordem, irmãos. E é algo poderoso aqui. Porque se você olhar, no olhar humano, parece algo que você diz: não, isso aqui não tem problema. Porque ele não chegou, o povo está saindo, eu não sei para onde o povo está indo, eu estou aqui só, estou desesperado, vai ficar pouca gente, e eu vou fazer algo. Mas havia uma promessa. Sabe por quê? Porque quem dava a vitória ao povo não era pela força do braço, não era pela quantidade, irmãos. E ele não entendeu. Mas Samuel diz: mas ele já preparou um. Aleluia. Ele vai preparar um segundo o seu coração. Aleluia. Ele não entendeu e ele tentou dar o seu jeito. Porque o que Deus promete, nós precisamos estar firmados nisso. Porque Satanás a todo tempo ele está tenta trazer mentiras de que não vai acontecer na nossa vida. Mas nós precisamos ficar com o que Deus falou. E esse ficar com o que Deus falou me faz lembrar de Gideão, que está malhando trigo no lagar e o povo está tudo apavorado com medo, se escondendo também. Mas ele está malhando o seu trigo ali, onde malha uva, ele está malhando o trigo, segurando o seu sustento. Em uma aplicação pode-se dizer que era o sustento, era o trigo para ele se alimentar com a família. Ele estava garantindo o dele. E nós precisamos entender que Gideão ele estava guardando ali para sobreviver. E nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque no dia da adversidade a palavra está ali firmada. O que Deus prometeu está firmado. É por isso que Deus chega e diz: varão valoroso. E ele diz: como que eu sou valoroso na situação que o povo está aí? Ele não olhou só para ele. Isso é algo importante, irmãos, porque ele diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz: é comigo. Cadê o Deus dos nossos pais que libertou o povo e agora está nessa situação? Ele não olhou só para ele. Valoroso a minha situação. Ele disse: e o povo? Olha a situação que está o povo. Por quê? Porque era um povo separado. Era um povo, uma união, um povo só. Um povo separado. Então a preocupação dele não está em si, mas está também no povo. Mas ele está aguardando. Fique com o que Deus lhe falou. Fique com o que Deus lhe falou e permanece falando. Então ele vai oferecer aquele sacrifício. E é ali que o Senhor já começa a rejeitá-lo. E o que vai acontecer agora é que Samuel manda Saul destruir os amalequitas.
inimigos do próprio povo de Deus também. Que na época que o povo está passando pelo Egito, saindo dali, eles se levantaram contra o povo de Deus. Então a ordem de Deus é para que Samuel fale para Saul destruir todo aquele povo. E dá uma ordem, vai, destrói todo aquele povo. Por conta da maldade que eles fizeram com o povo de Deus quando eles estavam passando pelo Egito. Mas o que acontece é que Saul ele vai. Mas Saul, ele vai e não destrói tudo. O texto vai nos dizer no versículo 6. E disse Saul aos que... Versículo de número 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas, e à segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Eles destruíram uma parte totalmente, mas ele leva o rei dos amalequitas cativo e leva os gado, algumas criação. Mas a ordem que ele havia recebido era para destruir todo aquele povo, e ele não destrói. Ele vem querer perdoar o próprio rei. Ele não fez da forma que foi designada. Então o que é que acontece? Quando ele vai se encontrar com Samuel, Samuel já estava sabendo o que estava acontecendo. Samuel, quando chega, você vai entender o porquê que Samuel já sabia no decorrer do texto. Veja que no versículo 13 diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Samuel lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Ele diz: Executei a palavra do Senhor. Então Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um ungido de vacas que ouço. Ele diz: executei a palavra do Senhor. Ele estava dizendo: eu fiz o que tu me pediu. Eu fiz segundo a ordem do Senhor. Aí Samuel diz: e que balido é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? De ovelhas. Que barulho é esse? E ele vai responder: e disse Saul: de amalequitas a trouxeram. De Amaleque a trouxeram. Porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, que te declararei o que o Senhor me disse esta noite. É por isso que eu estou dizendo que ele já sabia, Samuel. Aquela pergunta ali é interessante: e que barulho é esse, já que tu matou todo mundo? E eles dizem que perdoaram aquelas criação ali, para sacrificar ao Senhor. Ele diz: então me espera que eu vou te dizer o que o Senhor me declarou essa noite. E ele diz: e disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos de Deus. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas destruí totalmente, mas o povo tomou os despojos, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E veja que Samuel vai dizer no versículo 22, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. A resposta que ele diz: era melhor tu ter obedecido do que querer vir sacrificar agora. Então ele vai ali, o Senhor já havia rejeitado ele. E o texto vai nos dizer que quando ele rejeita, no versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. E no versículo 26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, que já rejeitou o Senhor, para que não seja sobre rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, lhe pegou pela borda da capa e rasgou.
Quando ele rasga aquilo ali, é o símbolo do próprio reino ali rasgado. Veja que Samuel diz: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E dali eles se separam. E eles não se verem mais. Mas só que Samuel fica com dó do que acontece. Ele diz que o Senhor já havia separado alguém melhor do que ele. Por quê? Porque é alguém que é ungido pelo Senhor para designar algo, e ele estava rejeitando a própria palavra. Por quê? Porque era uma ordenança que Deus havia dado. E ele, por ter rejeitado isso, agora o Senhor vai levantar outra pessoa. Aleluia. E o Senhor rejeita hoje em dia? Não. Mas o que nós fazemos pode fazer com que não venha se cumprir o que Deus designou. Pode acontecer, porque Deus tem um chamado na nossa vida. E nós precisamos entender esse chamado e ter responsabilidade com a palavra de Deus. Saul, ele não teve responsabilidade com as ordens do Senhor, com a própria palavra. Então ele é rejeitado ali, porque era a antiga aliança. E Deus vai levantar alguém. E quando Deus vai levantar alguém por nome Davi, Samuel ainda está com dó de Saul. E o que Deus fala com Saul no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel é isso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Ele diz: até quando tu vai ficar com dó? Eu não sei se você já passou por uma experiência de você ver alguém ali o tempo todo rejeitando a palavra, e você insistindo: rapaz, vem por esse caminho, e você insistindo ali, porque sabe o que vai acontecer, sabe que aquela pessoa rejeitando a palavra, ela vai para o mundo, e chegando no mundo, tem um barquinho com Satanás dentro para carregar. É uma verdade, irmãos. Se alguém rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Se alguém rejeita uma mensagem, uma palavra que Deus lhe dá, está rejeitando não a você, mas antes a Deus. Assim como Samuel, o povo queria um rei, e ele diz: não rejeitaram primeiramente a você, mas antes a mim. E então ele não o faz, ele rejeita a própria palavra. E tem pessoas que é dessa forma, você insiste ali e dizendo: vai por esse caminho, vai por isso. Mas tem pessoas que não querem, nem é por força e nem por violência. Tem pessoas que estão colhendo, irmãos, segundo a sua própria prática, e não Deus. E às vezes até culpa o próprio Deus. Olha o que Deus está fazendo. Mas o que é que você está plantando? Porque às vezes o povo culpa a Deus, vive uma miséria, rejeita a palavra e vai culpar o Senhor. Mas o que Saul faz aqui é que ele rejeitou o próprio Deus, rejeitou a sua palavra. Então o Senhor levanta, porque o povo precisava ser governado por alguém, o povo precisava ser conduzido. E existe um chamado exclusivo para você e para mim, para ser designado. Mas se você não quer, Deus vai levantar alguém, porque a obra de Deus não para, irmãos. A obra de Deus não para, permanece. Mas o desejo de Deus é cumprir através da minha vida e da sua. Então ele vai levantar alguém. E quando ele chega na casa de Jessé, primeiramente ele diz: e se Saul ficar sabendo? Ele diz que tu está indo sacrificar. Ele fica com medo. Saul pode me matar se ele sonhar isso. E para que não venha tomar muito tempo, eu vou ler aqui, capítulo 16. Diz assim: e sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor, seu ungido. Por quê? Porque Eliabe era um filho de Jessé, forte, de boa aparência, servia no exército ali. Ele: pronto, já estou diante dele, já cheguei aqui, está resolvido. Por quê? Porque antes era Saul, um homem alto, belo. Pronto, estou de frente a ele, forte. Mas o Senhor já havia dito: tu vai para a casa de Jessé e lá eu te digo. Tem coisa, irmãos, na nossa vida,
E às vezes até a própria mensagem. De você tentar, e o Espírito Santo dizendo, é só lá. O negócio é lá. Quando chegar lá, quantas vezes eu não preparei mensagem? E não conseguia escrever. E o Senhor dizia, é lá. Foi igual. Vai que chegar lá eu te digo quem é. E ele obedece e vai. E quando chega ele vê aquele homem de boa aparência. E nós precisamos entender que a primeira impressão pode ser enganosa. Especialmente quando a imagem criada pela aparência da pessoa é contraditada por suas qualidades e habilidades. Porque Saul ele tinha uma boa aparência. Mas a habilidade dele era contraditada com a palavra. Às vezes tem alguém que tem uma boa fala e desenrola tudo. Mas a vida está toda embaraçada. O caráter, não vamos nem comentar. É desse jeito. Ah, mas é bonito, está bem arrumado, é isso e aquilo. Mas e aí? E por dentro? Porque não adianta a gente andar bonito, isso e aquilo, pregar bonito, fazer bonito, cantar bonito, e o fogo cair, porque às vezes alguém canta e o fogo cai, alguém prega e o fogo cai, alguém vem aqui, eu oro e é curado, mas com a vida bagunçada, aí você vai ter que perguntar ao Senhor o porquê. Quando você subir, você pergunta. Porque tem gente com a vida bagunçada, todo bonitinho, de boa estatura, e curando, e profetizando, e acontecendo. Por quê? Porque o nosso Deus, nós vivemos uma época, a época da graça, irmãos. Ele não toma, não. Tem gente aí que cresceu na igreja e está louvando para Satanás lá fora. E Deus não toma. O dom é seu e acabou. Mas nós vamos prestar conta. Então tem boa habilidade. Saul, ele representava a imagem visual, ideal de um rei. Mas as tendências de Saul, seu caráter, foram com frequências contraditórias às ordens de Deus para um rei. Saul era um líder escolhido pelo Senhor, mas isso não significava que ele seria capaz de reinar sozinho. Porque as suas próprias escolhas afastou ele de Deus. Foi a própria escolha. Ele recebe uma ordem e diz, rapaz, olha para... Quem sabe, eu conjecturando, imaginando, ele chega lá para destruir. Aí quem sabe aquele rei com uma boa lábia, pastor, e começa com ele, diz, não, vamos matar ele, não, bora levar ele cativo. Essa criação aí tá bonita, vamos levar e nós sacrifício ao Senhor. Vamos perdoar também esses bois, essas vacas aqui, e vamos levar. Mas tinha uma ordem. E nós vivenciamos às vezes. Oh, isso aqui é tão simples, isso aqui não tem problema não. Isso é besteira. Mas, irmãos, é por causa de um pouquinho dessas besteirinhas que vai se juntando. Você já viu uma lixeira? Uma lixeira grande, você bota o saco ali, mas de pouquinho ela vai se encher. Vai jogando e se enche. Assim é o pecado. A gente vai acumulando ali. Isso aqui é besteira, deixa. E quando vai se juntando, é terrível. Mas Deus vai levantar Davi. E passa pelos filhos. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atento para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Era como se Deus estivesse dizendo, rapaz, se fosse por estatura, eu tinha ficado com Saul. Se fosse por alguém belo e bonito, eu tinha ficado com Saul. É como se Deus estivesse dizendo isso. Que ele se alegrou, ele disse, pronto, já estou diante dele. Mas ele disse, eu não olho pela aparência. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Disse, ainda falta o menor. Você percebeu que o próprio Jessé rejeitava o filho? Quando nós vamos buscar a vida de Jessé, ele era rejeitado pela própria família. Passa aí, Jessé diz, aí ele diz, acabou? Os jovens? Só tem esse, ele tem um menor.
Aí ele diz, eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia, manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Perceba que Deus ele não vai escolher gente desocupada. Não pense você que você está aqui em vão. Não. O Senhor ele não trabalha com gente desocupada não, irmãos. Davi estava no campo. Os filhos estavam lá, os mais velhos. 7 filhos, tudo dentro de casa com a cara para cima. E o mais novo sozinho. Mas era alguém que tinha experiência. Estava cuidando das ovelhas. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Davi, e não é isso que nós vamos falar nessa noite, mas quando nós olhamos, Davi era rejeitado pela família. Davi estava cuidando de algo que quem sabe nem ia desfrutar e herdar. Mas ele fazia com excelência. E eu vou lhe mostrar por que ele fazia com excelência. Ele diz, não, ele não vai chamar, só senta na mesa. Lembra do salmo que ele diz? Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os inimigos de Davi foi dentro de casa, irmãos. E ele diz, prepara uma mesa. Aleluia. E aí o que é que acontece? Que ele é desprezado, mas chega alguém importante na casa dele. Samuel era importante. Eles perguntaram, é de paz que tu vem aqui? Ele diz, é de paz. E vinha ungir um filho teu. Aí eles todos se alegraram. Os irmãos, imagina. Ele diz, não é nenhum desses. Pois vá chamar que só senta na mesa quando ele chegar. Aleluia. Irmãos, Deus não esquece não. Às vezes a gente procura, tem pessoas que procura destaque, procura isso, procura aquilo, permanece no propósito. Porque se tu permanecer no propósito, Deus vai fazer o que Ele quiser. Aleluia. Se Ele quiser te levantar e te levar para todo esse Brasil, essa nação, Ele faz, irmãos. O problema é que muita gente quer fazer. Quantas pessoas eu não conheço que não obedecia à liderança, queria estar de igreja para igreja, e pessoas diziam, rapaz, faz um cartaz, bota teu número, tu prega demais, bota um cartaz. Eu, não é assim que funciona o reino, não. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu sempre entendi, eu agradeço a Deus a cada dia por isso. Porque quantas pessoas, rapaz, bota o teu número, bota um cartaz e sai divulgando. E eu permanecia fiel. Permanecia, até que um dia Deus disse, eu vou te levar para muito lugar. E é promessa do Senhor. Mas um dia eu estava sem dinheiro, sem condição nenhuma. E uma irmã disse, Deus vai te levar esse dia, tu vai viajar, prepara a mala. Eu digo, oh, Jesus, preparar a mala na situação que eu estou aqui. Não foi uma semana. Pagaram passagem e eu fui para São Paulo. Pensando que era outra coisa. Quando chegou lá, sopraram o meu nome e ligaram, venha pregar aqui em tal lugar. E eu fui, porque o Senhor havia dito. E foi algo poderoso naquele dia. E quando Deus quer, Ele faz, irmãos. Davi está ali cuidando de ovelhas. Mas chega alguém importante na casa dele e diz, não, só vamos sentar à mesa quando esse rapaz chegar. E quando ele vem, ele é ungido. E o Espírito Santo de Deus apoderou-se sobre ele. E o interessante disso tudo, veja aí, no versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o que é que diz? No 13 diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No 14 diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando ele unge a Davi, o Espírito se apodera de Davi. Mas já sai de Saul. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha na época. Ele diz, eu já rejeitei, já vinha rejeitado, ó. E o Espírito Santo saiu dele. E se apodera agora em Davi. Sabe o que é que Davi faz? Continua cuidando das ovelhas. Permaneceu da mesma forma. Mas os irmãos entenderam o que aconteceu ali, viu?
Não pense que os irmãos não entenderam, não, porque entenderam. Davi vai para lá. Só que Saul fica atormentado. Espíritos malignos ficam atormentando Saul. E alguém que conhece Davi é desse jeito, irmãos. Procura alguém, veja o que o texto diz. Capítulo 16, versículo 18. 17 diz assim: então disse Saul ao seu servo: busca-me, pois, um homem que toque bem e traze-me aqui. Porque ele estava perturbado, espíritos malignos perturbando ele. É por isso que você precisa entender. Na nova aliança nós confessamos a Cristo, sim, mas temos que viver a palavra. Porque, irmãos, você pode apagar o espírito e ir lá para o mundo. E não é um espírito só não que vai se apoderar. É 7. Tomando conta de sua vida lá fora. O próprio Satanás. Quando o Espírito Santo saiu, os demônios teve liberdade de se apoderar de Saul. E pode alguém que se converteu, quem sabe se nasceu de novo verdadeiramente? Tem gente que não nasceu, irmãos. Ficou na mente. Tem gente que vem para a igreja, bate ponto, porque gosta, igual assistir uma novela. Gosta de assistir a novela, eu vou ali no culto. Mas não deixa a palavra entrar. Não nasce de novo. Às vezes se empenha em algo, como uma função, um trabalho, e o reino é uma função para Deus. E às vezes é até pedra de tropeço, sabia? Tem gente que às vezes se torna até pedra de tropeço. Mas nós precisamos entender verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus está selado sobre nós. E permanecer segundo a palavra. Então os espíritos tomam conta ali e manda chamar alguém que toca harpa. E alguém conhecia Davi. E diz, versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso e homem de guerra, e sucinto em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Ele disse que queria alguém que tocasse. Aí alguém sopra o nome de Davi e diz todas as qualidades que o jovem tinha. No meio do campo, cuidando de ovelha. O homem tocava a harpa. O homem era em presença, sabia falar. Estava no anonimato. Mandaram chamar. E Saul enviou mensagem a Jessé dizendo, para trazer eles, que quer o filho que está com as ovelhas. E Davi já havia sido ungido. E Saul nem sabia. E o rei vai para lá. Saul é quem manda chamar ele. Estratégia de Deus. Deus diz: eu vou botar ele aqui dentro do reino, que ele já vai vendo aí como é. E ele ficou indo e voltando. Aleluia. Mas só, irmãos, que no capítulo 17 vai acontecer mais uma batalha dos filisteus. Davi está indo ali, de vez em quando vai e volta, toca, quando o negócio pega, ele ia lá, expulsava os demônios e voltava, tocava e voltava. E aí vai se levantar os filisteus. Irmãos, eles estavam afrontando, e eu vejo o poder, a responsabilidade que tinha Davi e a instrução que ele tinha, o discernimento. Por quê? Porque vai se levantar os filisteus contra o povo de Israel. A Bíblia diz que 3 filhos, irmão de Davi, estavam lá na guerra. Um certo dia, Jessé chama Davi e diz: eu vou preparar aqui um alimento e tu vai lá e vê, traz notícia dos teus irmãos para ver como é que está acontecendo. A Bíblia vai nos dizer que tinha lá, no versículo 4 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: então subiu ao arraial dos filisteus um homem de guerra cujo nome era Golias, de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Esse homem tinha 2,90 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Só essa couraça tinha 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança, e 600 ciclos de ferro, que é 7,2 kg, do escudo dele. E parou e clamou a companhia de Israel,
e disse-lhes: para que saireis a ordem à batalha? Não sou eu filisteu? E vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se lhe puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei vossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejem. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ele diz: para que a gente guerrear? Chama um homem aí do meio de vocês e vem. Se eu perder, vamos todos servir a vocês. E se eu ganhar, vocês vão ser meus servos. E ele afrontava. A Bíblia vai nos dizer que esse homem passou 40 dias afrontando. E Satanás é assim, viu? Satanás, ele levanta pessoas, levanta situação para botar medo. Esse homem, por conta do tamanho, e era um homem ágil, preparado desde a sua mocidade em lutar. Ele disse: prepara aí um homem. Ele vinha subindo e aparecia diante do povo. E levantava ali, só com a palavra, só com um grito. E sabe o que é que acontecia? O povo com medo. Se tremendo de medo. Afrontando todo o povo. Que povo? Um povo que Deus já havia tirado do Egito. Como é que agora Deus vai permitir esse povo ser escravo novamente? Aí Jessé vem uma situação e diz, a Bíblia vai nos dizer que 3 filhos dele estavam lá. E ele prepara a alimentação e diz: Davi, vai lá e vê como é que eles estão. E eu vejo a responsabilidade de Davi, porque no versículo 20 diz: Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou a ovelha a uma guarda. Esse deixou a ovelha a uma guarda, ele deixou as ovelhas com outro pastor. Ele não abandonou e se mandou. Ele não estava, nós percebemos aqui, que Davi, ele não estava pensando: essa é minha oportunidade, vou para lá, para a guerra, e pode acontecer algo. Não, ele estava ali, mesmo ungido, com as suas responsabilidades. Deixou alguém cuidando das ovelhas, se mandou para lá, levar os alimentos. Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras. Só que Davi ouviu. É um momento que ele vai afrontar o povo. E o texto diz: e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. E temia grandemente, dizendo: os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feriu o rei, e o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse aqui para a peleja. Davi, ele se interessou. Por quê? Porque disseram que quem afrontasse, quem derrubasse aquele gigante, o rei ia enriquecer. A família ia ficar isenta de imposto. Não ia mais pagar impostos. Ia casar com a filha do rei. Aí Davi ouve, como é a história? O irmão viu.
E o irmão, quem sabe, se lembrou que ele foi ungido. E o irmão sabia que Davi era valente. Enquanto Davi está ali cuidando das ovelhas, ele vai dizer para Saul. Ele ouviu aquilo ali e disse: tu deixou as criação as pequenas ovelhas com quem? Começa a apontar. Mas ele deixou aos cuidados. Era como se ele estivesse dizendo: aqui não é lugar para você, tu está fazendo o que aqui? O inimigo é assim, irmãos. Está fazendo o que na igreja? Não é lugar? Não é lugar para você? Quantas pessoas não dizem: eu vou dar tantos dias para ele? Você se converte e as pessoas dizem: vou dar tantos dias. Mas a tua convenção, quem te convenceu foi o Espírito Santo de Deus. Não foi homem não que te salvou. Quem te salvou foi o Senhor. Por isso que nós precisamos ficar firmados na palavra de Deus. Então ele ouve aquilo ali, o irmão até tenta ali. E a resposta de Davi é: então disse Davi: que te fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi se interessou e disse: como é realmente isso aí? E eles repetem o que vai acontecer. Então Davi, eles vão anunciar. Davi diz que vai. Eles vão anunciar a Saul. Davi se apresenta a Saul e diz para ele não se apavorar. Veja o que é que Davi diz. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e feria e a livrava da sua boca. E levantou-se ele contra mim, lançava mão da barba e o feria e matava. Assim feri o teu servo o leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta o exército de Deus. Davi estava dizendo: eu vou porque eu tenho experiência. Se eu matei um urso e um leão, imagina isso aí. Um incircunciso que não tem aliança, ele está afrontando o próprio Deus. É por isso que na carta aos Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Quando alguém se levanta contra a tua vida, está se levantando contra o próprio Deus. É por isso que existem batalhas e pelejas a qual nós nem sequer abrimos a boca, porque quem peleja é o Senhor. É o Senhor quem nos justifica. E às vezes nós queremos lutar com a própria mão, às vezes nós queremos fazer algo, mas você precisa entender que estão se levantando contra o próprio Deus. Lembra quando o Senhor se encontra com Saulo? Que é, Senhor? Ele diz: eu sou aquele a quem tu persegue. Mas para Saulo ele estava perseguindo a igreja, o povo. Ele diz: tu está perseguindo a mim. Você precisa entender o valor que você tem. Você é valoroso e valorosa na presença de Deus. É por isso que na primeira carta de João, vamos abrir lá, João capítulo por número, 1 João capítulo 2, o versículo 20. Obrigado, Senhor. Diz assim: e vós tendes a unção dos santos, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Perceba que ele diz: vós tendes a unção dos santos. Vós tendes o próprio Espírito Santo. O versículo 7 diz: e a unção que vós recebeste dela fica em vós, e não tem necessidade de alguém vos ensinar. O que João está dizendo não é que alguém pode lhe ensinar. Porque alguém que é levantado para ensinar, uns ensinam assim os outros. Mas ele está dizendo: há o Espírito Santo de Deus, há a promessa, o selo do Espírito Santo está dentro de nós. Vocês têm a unção dos santos. Aleluia. Todos nós somos aqui ungidos
com a unção de Deus. Todos nós temos este poder. Na antiga aliança poucos tinham. Então você vai ver que Davi, ele entendeu sobre a unção e o poder de Deus, que eles não estavam se levantando contra o povo, mas contra o próprio Deus. Por conta do tempo que não nos permite, você precisa entender que Davi, ele vai, veste até a armadura de Saul, mas ele não tinha prática naquilo ali. Por quê? Porque tem gente, irmãos, você precisa entender que o propósito que você tem é com você. O que Deus tem é comigo e acabou. Não adianta eu querer ser igual a A, igual a B, porque não dá certo. Deus te formou com um propósito a designar. E ninguém é igual a ninguém. Ele veste a armadura e diz, eu não tenho condição de ir dessa forma. Ele tira, pega uma lança, 5 pedras, bota no alforjezinho e vai. Aí quando Golias vê, e eu sou um cão para tu vir com um pau, despreza ele. E diz que vai arrancar a cabeça e tudo. E afronta. O inimigo é dessa forma. Ele não para de nos afrontar. Nós somos levados como ovelhas ao matadouros. Está escrito em Romanos. Então nós precisamos estar firmados e saber que nós somos ungidos do Senhor. Que a peleja é Ele quem vence por nós. E aquele povo estava apavorado com medo, irmãos. Mas Davi diz, tu vem com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque o nosso Deus é o Deus que peleja pelas nossas vidas, pelas nossas causas. Nós precisamos permanecer em confissão da palavra, crendo que já aconteceu, porque quando ele se levanta contra Davi ali e começa a desprezar, você vai ver que Davi já vai declarando o que vai acontecer com ele. Ele começa a afrontar. Aqui no versículo 45, ele diz, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e a besta fera, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele está dizendo, ei, o povo vai saber que há um Deus em Israel. Davi, ali, sem muita estatura, um homem pequeno, lança aquela pedra no poder de Deus. Porque você precisa entender que o que sai da sua boca, a palavra de Deus é poder. É poder de Deus. Ele diz, eu vou arrancar a tua cabeça. Tu vem com espada, com lança. Irmãos, ele lança aquela pedra e aquele gigante cai. Aleluia. Você precisa entender que Satanás, quem se levanta, com a própria arma que ele se levanta, eles vão se destruir. Lembra de Mardoqueu? Preparou uma forca? Com a mesma forca ele morreu. Foi o que aconteceu. Quando ele cai, Davi vai e puxa a espada dele, arranca a cabeça dele. O povo quer correr, vai, todo mundo se junta e destrói aquele povo. No poder de Deus. O decorrer de Davi nós vamos ver que ele pecou bastante. A Bíblia não esconde. Mas a Bíblia vai nos dizer que é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele via que quando ele percebia que errou, ele ia para os pés do Senhor. E ele respeitou a unção. Eu vejo, você vai ver que Saul, o texto vai dizer, é muito longo isso aqui, e você vai ver que ele se levanta, ele vai para o reino, fica lá, mas Saul fica com inveja dele, tenta matar ele. E você precisa entender que a mesma quantidade de vezes que Saul tentou matar Davi, Davi teve a oportunidade de matar. Davi chegou a cortar, inventaram calúnias que ele queria matar Saul. E Davi tem a oportunidade de cortar a orla nas suas vestes e dizer aqui, ó, eu não tenho. Poderia eu se levantar contra o ungido de Deus? Irmãos, quando o povo matava alguém ali poderoso que chegava com a cabeça para se engrandecer com Davi, sabe o que era que Davi fazia? Matava quem trazia. E ele diz, como é que tu se tenta para alguém ungido do Senhor? Ele diz, poderia eu matar? Mas aí você pensa, mas a unção não estava mais sobre ele, já saiu. Mas foi alguém que um dia foi ungido.
Davi respeitou a unção que estava. Davi entendeu. Davi teve suas quedas, irmãos. E às vezes, a gente falha, porque ninguém é perfeito. Mas você precisa entender que tem que correr ao nosso Pai. A Cristo, que é o nosso advogado. E não permanecer no erro. E Davi, ele respeita a unção. Nós precisamos respeitar a unção que está sobre cada um de nós. Porque Deus tem grande obra para fazer através da nossa vida. Não se sinta inútil, irmãos. Satanás a todo tempo tenta nos enganar. Mas você precisa ficar com o que Deus já falou. Você precisa ficar com as instruções que o Senhor permanece dando. Você precisa. Não vamos tentar fazer do nosso jeito, mas vamos permanecer firmes no que Deus preparou. Amém? Então guarda essa palavra, essas instruções do Senhor ao nosso coração. E todos nós estamos com essa unção, selados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus.